Olá pessoal, estamos aqui para mostrar para vocês numa série de vídeos todos os projetos que o nosso gabinete, o nosso mandato encaminhou para casa, que vão melhorar a vida dos gaúchos e vão tornar o Rio Grande do Sul mais competitivo e menos burocrático. O primeiro projeto que nós protocolamos na casa foi o PL 187, trata do Estatuto do Empreendedor. Por que nós encaminhamos esse projeto? Porque ele complementa o projeto de lei da liberdade econômica. O projeto de lei da liberdade econômica é focado nos direitos do empreendedor. E o Estatuto do Empreendedor é focado nos deveres que o Estado tem para com o empreendedor. Então nós entendemos que ele é complementar à tão importante lei da liberdade econômica. O projeto de lei 189 institui o programa de incentivo ao turismo no estado do Rio Grande do Sul, Proturismo. Por que nós encaminhamos esse projeto? Porque já existem várias leis dentro do estado que encaminham programas de incentivo a setores específicos. Por exemplo, PSEG, ProEsporte, ele vai na mesma linha. Como é que funcionaria? Segundo a nossa proposta, as empresas poderiam fazer investimento direto em projetos de turismo, previamente aprovados pelo Conselho de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, e a partir daí poderia abater esse investimento no turismo da sua guia do ICMS a pagar. O PL 190 trata do Dia Estadual em memória às vítimas do comunismo. Por que nós encaminhamos esse projeto? Todos nós sabemos que o comunismo deixou dezenas de milhões de mortos ao longo do século XX e ainda provoca mortes em pleno século XXI. Então é importante que os jovens, que a sociedade saiba o custo e o dano que essa ideologia causa, e nós, em um dia específico, vamos ter que homenagear ou homenagearemos os mortos por conta dessa ideologia assassina. L191 trata do Dia Estadual em memória às vítimas do nazismo. Por que nós encaminhamos esse projeto? Todos nós conhecemos as chagas e os crimes cometidos pelos nazistas, assim como os crimes cometidos pelos comunistas. Só que o estado do Rio Grande do Sul não tem um dia estadual em memória às vítimas do nazismo, coisa que já existe em termos mundiais. Existe um dia mundial em memória às vítimas do nazismo e um dia nacional em memória às vítimas do nazismo. Em épocas de antissemitismo crescente no mundo, nada mais importante de que nós lembrarmos das atrocidades do nazismo. O PL 223 dispõe sobre o Serviço Público de Loterias do Estado do Rio Grande do Sul. Por que nós protocolamos este projeto? Porque o STF autorizou que os estados pudessem explorar o seu próprio serviço de loterias, mas ainda não há uma autorização da Assembleia para que o governo do estado do Rio Grande do Sul explore esse serviço. Então o nosso projeto caminha nesse sentido e tem o potencial de trazer até 4 bilhões de reais de arrecadação ao estado do Rio Grande do Sul pelos próximos 20 anos. Então é um projeto importante para aumentar as receitas do nosso estado. O PL 241 cria o Fundo Soberano do Estado do Rio Grande do Sul, FUNSERGS. Por que nós protocolamos esse projeto? Porque hoje o único mecanismo de incentivo para atrair investimentos ao estado do Rio Grande do Sul é o Fundopem. Só que o Fundopem sozinho não é suficiente. Então nós criamos a ideia de um fundo soberano, aonde serão alocadas todas as receitas extraordinárias do estado do Rio Grande do Sul. Receitas extraordinárias como, por exemplo, a privatização do Banrisul. E aí, a partir do rendimento deste fundo, nós teremos um mecanismo para atrair mais investimentos ao estado do Rio Grande do Sul, grandes investimentos, e assim promover ainda mais o desenvolvimento do nosso estado. O PL 302 teve inspiração na minha esposa Gabriela Perini. Ele dispõe sobre a autorização dos pais para a participação dos filhos em atividades de gênero no ambiente escolar. Qual é o objetivo? Por que nós protocolamos? Muitos pais têm medo de que os filhos participem de atividades que sejam alheias às próprias crenças que os pais defendem para a criação dos seus filhos. Então, nós entendemos que os pais teriam que ter acesso ou direito de vetar a participação dos filhos, caso isso fosse de encontro às crenças dos pais. Da mesma maneira como pode ser vetado a participação dos filhos em atividade religiosa ou mesmo em educação física. Então, o objetivo desse projeto é manter o controle dos pais sobre a educação dos filhos. O PL 390 trata sobre a Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente. Também tem inspiração na minha esposa Gabriela Perini, que trouxe a ideia, e tem o seguinte objetivo: evitar ou conscientizar os pais a respeito dos perigos da doutrinação ideológica dentro das escolas. Então o projeto visa conscientizar a comunidade escolar sobre os malefícios que a doutrinação ideológica traz para a criação e a educação das crianças e adolescentes. O PL 454 institui as
Semana Estadual de Conscientização acerca da segurança digital nas escolas. Por que nós protocolamos esse projeto? Porque é importante conscientizar os jovens acerca dos perigos da superexposição virtual, uma vez que hoje as redes sociais e a internet são inseridas no cotidiano da educação, do lazer das crianças. Então o objetivo dessa semana é conscientizar sobre os perigos desta superexposição digital. O PL 455 institui a certidão de registro de veículo automotor em meio eletrônico no âmbito do Detran. Por que nós protocolamos esse projeto? Se você precisa de uma certidão de propriedade ou de ausência de propriedade de veículo automotor, você precisa se deslocar até um SRVA para pedir este documento. Por exemplo, um inventário. Você quer saber quais veículos o falecido tinha. Você tem que ir lá fisicamente no Detran no Rio Grande do Sul pedir a certidão para constar quais veículos tinha ou não tinha. Isso, obviamente, traz transtornos, custos, perda de tempo. Então nós estamos instituindo que esse tipo de certificado também seja disponibilizado em meio eletrônico, onde você vai lá, paga a taxa e já sai o registro em meio eletrônico, evitando essa burocracia desnecessária aos gaúchos e gaúchas. O PL 475 altera a Lei Orgânica da Advocacia do Estado e nós protocolamos esse projeto porque a proposta veio do âmbito da nossa subcomissão de fiscalização da FEPAM, onde se verificou que muitos técnicos, licenciadores, podiam incorrer em risco de ser acionados judicialmente por qualquer órgão que entendesse que uma determinada licença não deveria ter sido concedida. E o técnico teria então, a partir daí, que fazer sua defesa sempre às suas próprias custas. O que nós entendemos que não é correto, porque se o servidor seguiu tecnicamente os critérios e concedeu a licença, não é justo que ele tenha que responder às suas próprias expensas por uma eventual discordância sobre o laudo técnico que ele mesmo concedeu. Essa insegurança jurídica faz com que o técnico tenha mais receio de dar licenças, mesmo que ele saiba que aquela licença tem que ser concedida, porque ele pode incorrer em penalização. Então, este projeto autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a defender o servidor que, no âmbito das suas atribuições, dê um parecer tecnicamente correto. Esse é o objetivo do PL, trazer mais segurança jurídica ao conjunto de servidores da FEPAM. O PL 476 institui o Comitê de Avaliação de Projetos Prioritários para fins de licenciamento. Por que nós protocolamos esse projeto? Porque, obviamente, existem alguns projetos no âmbito do licenciamento ambiental que são prioritários para o desenvolvimento do Estado no escopo estratégico do desenvolvimento. Só que esses projetos, eles entram num rito normal dentro do órgão de licenciamento. O que nós fizemos? Uma via expressa para que esse tipo de projeto estratégico para os gaúchos ande de forma prioritária e num processo mais célere. Então esse é o objetivo do projeto: acelerar a concessão de licenciamentos ambientais para projetos prioritários do Estado do Rio Grande do Sul. O PL 477 institui o Programa Estadual de Apoio e Fomento ao início das atividades licenciadas no Estado do Rio Grande do Sul. Por que nós protocolamos esse projeto? A principal reclamação das empresas que querem se instalar no Rio Grande do Sul é de que as taxas cobradas pela FEPAM eram muito caras. E efetivamente elas são entre as mais caras do Brasil. Mas nós entendemos que havia uma escolha aqui. Se nós baixássemos demais as taxas, todos os gaúchos teriam que pagar pelo licenciamento das operações, porque as taxas não conseguem cobrir os custos totais da FEPAM. Então, o que nós propomos como solução? Uma solução ganha-ganha. Ou seja, nós mantemos as taxas da FEPAM, mas o empreendimento que efetivamente se instalar no Rio Grande do Sul terá direito a, logo no início das suas operações, ter de volta o valor gasto nas licenças ambientais. Isso é uma forma de ter custo zero ao empreendimento que efetivamente licenciou e começou as operações e manter caro para aquele tipo de projeto que só vem aqui ocupar espaço dentro do licenciamento da FEPAM para depois sair vendendo projetos aí no mercado. Então essa foi a forma inteligente de nós atendermos os anseios dos empreendedores, ao mesmo tempo garantir justiça tarifária a todos os gaúchos. O PL 478 institui o selo Licenciamento Ágil. Por que nós protocolamos esse projeto? Muitas empresas privadas vendem serviços de assessoria técnica a empreendedores no âmbito da FEPAM. Só que nem todos esses profissionais atuam de maneira correta e competente.
entregando documentos que não são corretos, não entregando documentação, o que trava o licenciamento. E nós entendemos que nós teríamos que criar um selo para diferenciar os bons profissionais que oferecem serviço aos empreendedores dos profissionais que só estão ali em busca da venda do serviço sem entregar qualidade. Então a instituição do selo ágil vem nesse caminho, identificar os bons profissionais que oferecem serviços de licenciamento de assessoria às empresas gaúchas. O PL 479 altera o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e ele é um projeto grande. Ele trata em 3 pontos. Primeiro ponto, zoneamento ambiental. Todos os mapas ecológicos de zoneamento hoje são definidos, a maioria deles, no âmbito do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E isso tira poder dos gaúchos. Então a gente quer que esses planos de zoneamento, esses mapas, passem necessariamente por aprovação em lei específica na Assembleia, tirando tanto o poder do Conselho e trazendo o poder para a casa do povo. A segunda institui um comitê de arbitragem, ou seja, hoje o licenciador tem muito poder e o empreendedor não tem a quem recorrer quando discorda de um entendimento técnico. Então nós criamos uma comissão de arbitragem que vai resolver essa discordância, às vezes, entre o que o licenciador exige e o que o empreendedor entende que seria o correto. Então esse é o comitê de arbitragem. Por fim, o Estado do Rio Grande do Sul, nos seus licenciamentos, dá como prazo máximo dos licenciamentos o prazo mínimo que a legislação federal permite. Então nós estamos ampliando isso e obrigando as licenças do Estado do Rio Grande do Sul a darem como prazo de licenciamento o prazo máximo permitido pela legislação federal. O PL 568 dispõe sobre o percentual mínimo de espaço destinado às cervejarias artesanais gaúchas em eventos financiados com dinheiro público. Por que nós protocolamos esse projeto? Primeiro, essa é uma demanda da Associação Gaúcha de Microcervejarias Artesanais. E por que eles pedem isso? Porque geralmente os espaços de eventos públicos, financiados com dinheiro público, muitas vezes são ocupados por grandes empresas do ramo de cerveja, fornecendo a bebida. Então nós entendemos que quando o dinheiro público está envolvido, é justo que um espaço de 20% seja destinado às microcervejarias gaúchas, fomentando assim o empreendedorismo, os negócios, a atividade microcervejeira no Rio Grande do Sul, que é uma parte importante da nossa cultura.